Olá, turma. Temos aqui o exercício número 3, que envolve o cálculo do custo da mão de obra direta. Então, vamos aqui ao texto. Suponhamos que um operário seja contratado para ganhar 100 por hora. A jornada de trabalho permitida pela Constituição é de 44 horas semanais, sem considerar as possíveis horas extras. Supondo uma semana não inglesa, ou seja, uma semana de 6 dias, sem compensação do sábado, né? Ele coloca aqui faltas e feriados, né? 12 dias por ano, em média, e que esse operário goza apenas 20 dias de suas férias e recebe os outros 10 dias em dinheiro. É o chamado abono pecuniário, né? Ou seja, para essa questão aqui, ele não usufruiu dos 30 dias de férias, ele vendeu 10 dias. Então, ele optou pelo abono pecuniário de férias. Diante desse contexto, a empresa é obrigada a recolher as seguintes contribuições. Aí tem a Previdência, o Fundo de Garantia, Seguro contra Acidente, Salário Educação, Sistema S, INCRA, etc. O certo é que esses percentuais aqui, quando somados, eles vão corresponder a 36,8%, né, sobre o valor da remuneração, ok? Letra A, ele pede o custo total do funcionário por ano. Na letra B, o número médio de dias, de horas que o funcionário fica à disposição da empresa, quantas horas ele vai estar disponível, isso durante um ano. E na letra C, o custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa. Vamos resolver essa questão. Um exercício que envolve o abono pecuniário para uma semana não inglesa. Então, vamos lá. Vejam bem, para o cálculo do custo da mão de obra direta por hora, deve-se determinar inicialmente o número de dias produtivos do trabalhador, ou seja, quantos dias esse trabalhador estará presente na empresa para trabalhar em um ano de 365 dias. Então, vejamos aqui. Exercício 3. E aí, a primeira informação que a gente vai buscar aqui é o número de dias produtivos. Número de dias produtivos durante o ano. Número de dias produtivos durante o ano. E aí, para chegar a esse número, a gente considera um ano, naturalmente, 365 dias, né? Então, eu repito, para a gente chegar a esse número, é necessário determinar o número de dias não trabalhados no ano. Quais são os dias não trabalhados durante o ano? Aí você tem as férias, o descanso semanal remunerado, os feriados, as faltas abonadas, etc. Então, a gente faz esse cálculo da seguinte forma. A gente coloca aqui dias no ano. Nós sabemos, são 365 dias no ano, existem 365 dias. E aí, para a gente chegar à quantidade de dias produtivos, a gente vai subtrair aqui os repousos semanais remunerados, né, que são os chamados preferencialmente domingos. Quantos? Como estamos trabalhando aqui uma semana não inglesa, uma semana de 6 dias, 6 dias sem compensação do sábado, aí vamos ter quantos domingos? Observem que aqui nós temos um detalhe nessa questão. Existe a figura do abono pecuniário, né? Do abono pecuniário. Como assim, Valdemir? Como é que funciona? Quantos domingos nós teremos aqui? Observem bem o seguinte. Em um ano, olha o raciocínio que ele vai colocar aqui.
em um ano existem trabalhados, e vou colocar aqui férias. O normal durante um ano é que o trabalhador ele produza durante 11 meses e tire um mês de férias. É o que se espera, né? Isso durante um ano. Um ano sem abono. Isso é importante, gente. Um ano sem abono. Porém, com abono, observem bem, com abono, o que é que vai acontecer aqui com abono? Ele vai vender 10 dias de suas férias. Ele não vai usufruir de 30 dias. Ele vai vender 10 dias e só vai ficar com 20 dias de férias. Ou seja, com abono, ele não vai usufruir um mês. Ele vai vender 10 dias de férias. 10 dias de férias. Não é isso? 10 dias de férias. E aí ele não fica com um mês. Ele fica aproximadamente com, como é que eu diria? 2/3. 2/3 de um mês. O que corresponde a 20 dias. 20 dias. Ou seja, em outras palavras, a gente pode considerar isso aqui como igual a 0,6667 mês. Isso é importante, gente. Esses 10 dias que ele deixou de usufruir das férias, eu vou subir aqui. Então, com o abono, ele vai trabalhar 11 meses mais 10 dias. 10 dias. Isso daqui vai corresponder, vou colocar aqui, 11,333333 meses. Então, quando eu somo 11,3333, deixa eu melhorar isso aqui. Esse ponto tem que ser bem interessante, que é o segredo dessa questão. Então, se eu somar 11 meses mais 10 dias, que corresponde a 1/3 de um mês, eu terei 11,33 meses. Das férias, em vez de ele usufruir um mês, que são 30 dias, ele vende 10 dias, e aí ele vai usufruir 20 dias, o que vai corresponder a 2/3 de um mês. Se eu somar aqui, gente, se eu somar aqui, observem, nessa conta aqui, eu tenho 12 meses. Aqui também, 11,3333 meses. 11 meses e 1/3 de um mês, não é? E aqui, 2/3 de um mês. Por que 2/3? Porque ele só vai usufruir 2/3 das férias. Essa conta aqui eu vou fechar também com 12 meses. Não é? Isso é importante. Aí vocês vão observar aqui o seguinte. Raciocinem comigo aqui. Com 11 meses aqui, com 11 meses, eu sei que existem 48 domingos, ou então repousos semanais remunerados. E aqui, 4 repousos semanais remunerados. Para fechar, 48 mais 4, 52 semanas. Não foi esse raciocínio que a gente viu? Vejam. Olha o que eu estou colocando aqui. Estou colocando aqui o seguinte. Em 11 meses, eu tenho 48 semanas. Obviamente que eu vou ter 48 domingos. No outro mês, que é um mês de férias, eu tenho 4 domingos, ou 4 semanas. Até porque durante um ano, nós temos 52 semanas. Nessa condição aqui, como ele vai trabalhar mais 10 dias, subentende-se que, nessa situação aqui, 11 meses mais 10 dias, eu terei, além dos 48, mais um repouso semanal remunerado. Aí eu vou ter 49 repousos semanais remunerados. 49.
repousos semanais remunerados. E os outros 3 ficam aqui nos 20 dias de férias. Aqui, ó. Aí aqui eu terei 4 menos 1. Terei 3 repousos semanais. Ficarão aqui, esses 4. Isso aqui é importante. Vou repetir, mas para a gente prosseguir com esse cálculo. Observe que durante um ano, o trabalhador, após um ano, naturalmente, né? Ele trabalha 11 meses e tem um mês de férias, fechando com 12 meses. Essa situação aqui é de um operário que não opta pelo abono pecuniário. Mas aqui do outro, aí nessa situação aqui de um operário que não opta pelo abono pecuniário, nós sabemos que nesse contexto aqui existem 48 repousos semanais remunerados. Ah, Valdemir, mas durante um ano existem 52 semanas. Sim, mas as outras 4 semanas estão nas férias. Né? Estão nas férias. Agora vamos para esse contexto aqui. Com um abono, ele vai trabalhar mais 10 dias. E aí ele vai trabalhar 11 meses mais 1/3 de um mês. Então subentende-se que nesses 11 meses existem 48 domingos ou repousos semanais remunerados, mais um desses 10 dias aqui, mais um. É o que a gente considera para fechar o nosso cálculo. Mais um. E aí ficam 49. E os outros 4 que ficam nas férias, eu subtraio para poder compensar a conta. E fechar com os 52 domingos, ou as 52 semanas. Isso é importante. Por quê? Porque para a situação de um operário que opta pelo abono, em vez de 48, a gente vai ter aqui quanto? 49. 49. Isso é importante, gente. Esse raciocínio aqui é importante. Nós compreendermos isso. Né? Muito importante. Eu tenho que levar em consideração o seguinte, que um mês, né? Um mês, eu tenho 30 dias. 30 dias. Né? Ou seja, 30 dias, onde eu posso dizer que 30 dividido por 30, eu tenho um mês. Isso aqui, ó, um mês. Equação simples, né? Simples. Mas quando eu falo aqui em 20 dias, isso significa que eu tenho 20 sobre 30. Que fração é essa que eu vou obter aqui para fechar essa conta? Aí eu vou ter 0,6667 de um mês. Essa conta que eu estou fazendo aqui, para quem realmente ainda não concatenou a ideia aqui. Né? Quando eu falo os 10 dias do abono, eu estou relacionando 10 sobre 30, que corresponde aqui a 0,3333 mês. É isso que a gente está fechando aqui. Né? Esse raciocínio. E foi essa conta que eu fiz aqui. Ok, gente? Fechado esse raciocínio? Então, vamos trabalhar aqui. Ó, nós temos aqui 49 domingos. Aí as férias. Vejam só. As férias, nesse caso aqui, em vez de termos 30, observem, eu não vou ter 30. Aqui serão quanto? 20 dias de férias. 20 dias. Como assim, Valdemir? Ó, essa conta aqui é a seguinte. Eu tenho aqui 30 menos 10. Essa é a conta que eu faço aqui dentro. Ó. 30 menos 10. Porque durante o mês não são 30 dias de férias? 30 dias. Mas se eu vendo 10 dias para poder trabalhar, eu só vou usufruir 20 dias de férias. Certo? E aí, seguindo o contexto da questão, entre feriados e faltas,
feriados e faltas, ele sempre coloca para a gente, nesse exemplo, né, 12 dias. E aí eu vou chegar à quantidade de dias que este funcionário vai estar à disposição da empresa durante um ano. Quantos dias produtivos? Quantos dias poderão ser trabalhados por este funcionário? E aí essa conta aqui, ó, dias produtivos, dias trabalhados, dias à disposição da empresa, como queiram, né? 365 menos 49 repousos semanais remunerados, ou 49 domingos, menos 20 dias de férias, menos 12 dias entre faltas e feriados. E aí nós temos aqui 284 dias. Importante esse raciocínio, não é? A segunda informação que a gente vai buscar aqui é a jornada. É a jornada, né? Nós vimos que a jornada aí é de 44 horas semanais para uma semana de 6 dias, uma semana não inglesa. Então, diária, né? Por dia, temos 44 horas para 6 dias, o que vai corresponder a 7,3333 horas por dia. É esse raciocínio, não é? 7,33 horas por dia. E aí, vamos para uma outra informação importante aqui. Qual é ela, Valdemir? É o número máximo de horas que ele vai estar à disposição da empresa durante o ano. Quantas horas poderão ser trabalhadas durante o ano? Vejam que, dos 365 dias, ele só tem úteis para trabalhar 284 dias. E por dia, ele trabalha 7,33 horas por dia. Então, com essas duas informações aqui, eu quero saber quantas horas ele vai estar à disposição da empresa durante o ano. Quantas horas podem ser trabalhadas durante o ano? Como é que a gente faz essa conta? Ó, a pergunta aqui é a seguinte: o número máximo de horas, a gente pode colocar aqui, trabalhadas durante o ano. Ora, ele tem de dias úteis, dias que podem ser trabalhados, 284 dias. Por dia, 7,33 horas, ou seja, 7 horas e 20 minutos. Então, basta multiplicar os dias produtivos, 284 dias, né? E multiplicar pela jornada diária, 7,33 horas por dia. E aí vamos chegar a 2.082,7 horas. Né? É a jornada. Aliás, o número máximo de horas trabalhadas. É isso que nós temos aqui. E aí, com base naquelas informações que nós buscamos, a gente vai calcular agora a quarta informação, né? Que a gente colocou lá. A quarta. Qual é ela? É o cálculo do custo total da mão de obra direta, né? Cálculo do custo total anual da mão de obra direta. E aí, a gente vai começar por onde? A gente começa aqui pelos salários. Salários. Ora, nós vimos lá que existem 284 dias produtivos para uma jornada de 7,3333 horas por dia, e esse operário ele foi contratado para ganhar 100 por hora. Isso aqui vai implicar em quanto, gente? Em quanto?
em 208.270. É esse valor. Salário, né? Esse aqui é o salário. Na letra B, seguindo o raciocínio das questões anteriores, a gente vai fazer o cálculo do repouso semanal remunerado, os chamados domingos, né? Quantos domingos nessa questão? Nós vimos que foram 49 dias, 49 domingos, a uma jornada de 7,3333 horas por dia, sendo contratado para ganhar quanto por hora? 100 por hora. Então, esse repouso semanal remunerado vai representar um custo de quanto aqui? De 35, gente, é 39. Deixa eu fazer esse cálculo aqui agora. 35. Fazer ao vivo. Nós temos 49 vezes a jornada, vezes 100. E aí temos 35.933,17. Exatamente. 35.933,17. A outra informação, que faz parte do custo da mão de obra direta, vou botar aqui a letra C, né? Seguindo a sequência, nós temos as férias. As férias, né? E também o adicional constitucional das férias. Férias foram 30 dias? Não, foram 20 dias de férias. Por quê, Valdemir? Porque ele vendeu os outros 10 dias. Né? Ele optou pelo abono. 20 dias vezes a jornada que a gente calculou por dia, multiplicado pelo valor para o qual ele foi contratado, né? Pelo qual ele foi contratado. E aí temos de férias, dos 20 dias de férias, ele vai receber quanto? Ele vai ter aqui quanto? Um custo de quanto? 14.666,10 centavos. O adicional, esse adicional aqui, ele é de 1/3. 1/3, mas qual é a base de cálculo? O valor das férias. Né? Então, a gente vai pegar esse valor aqui, esse valor, 14.666,10, e multiplicar por 1/3, né? Porque ele recebe as férias mais 1/3. Ó, isso aqui vai corresponder a quanto? A 4.888,87. E aí, prosseguindo aqui, gente, prosseguindo, né? Letra E. Prosseguindo aqui, nós temos também o 13º. O 13º salário, que é a chamada gratificação natalina, né? O 13º salário, que é um mês. 13º salário é um mês trabalhado. 30 dias vezes a jornada, o que corresponde a 220 horas. Né? 13º salário é um mês. 30 dias vezes os 7,33 horas por dia. Isso aqui vai corresponder a 220 horas, que é o previsto na nossa Constituição, na nossa CLT. Isso aqui multiplicado por quanto? Multiplicado por 100. 100 por hora. Então, ele vai ter quanto de 13º salário? 22 mil. 22 mil. Né? E ainda existem os feriados. Feriados e faltas. Feriados e faltas, no texto da questão, ele mostra que foram quantos? 12 dias, vezes a jornada, que já descobrimos, que já calculamos,
7,33 horas por dia, e isso aqui multiplicado pelos 100. Vamos ter quanto aqui? 8.800. 8.800. Aí vocês perguntam, Valdemir, e o abono pecuniário? E 1/3 do abono, onde é que entra? Ora, veja, o abono não é salário. Abono não é remuneração. O abono, ele não faz parte da base de cálculo do INSS. O abono não faz parte da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. O abono não faz parte da base de cálculo dos encargos sociais. Então, ele vai entrar à parte. Porque o que eu vou buscar aqui, gente, o que eu vou buscar aqui, na verdade, é a remuneração, não é? Sem o abono. A remuneração sem o abono. Aí ele deixa de receber o abono? Não, ele recebe o abono sim. Só que esse abono, né, não vai fazer parte da base de cálculo dos encargos. Então, essa remuneração sem o abono aqui, eu vou somar salários, repouso semanal remunerado, férias, adicional constitucional de férias, 13º salário e os feriados e faltas, né? Soma tudo isso aqui e vamos encontrar uma remuneração aqui sem o abono, né? Sem o abono de quanto? Encontramos aqui 294.558,60. Aí, em cima desse valor, né, aqui na letra G, eu vou colocar, na verdade, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou adicionar os encargos sociais. Os encargos sociais de quanto? Vou pegar esse valor aqui, veja, 294.558,60 e vou multiplicar pelo percentual dos encargos sociais, que é de 36,8%. Terei quanto de encargos aqui? Fazendo esse cálculo. Teremos de encargos sociais 108.397,56. Com isso, nós vamos ter aqui um custo total sem o abono, ainda sem o abono, né? Sem o abono. Vejam, qual vai ser o custo total aqui sem o abono? Parcial. Essa informação aqui, ela é parcial. Nós vamos ter aqui 402.956,16. E agora sim, depois que nós calculamos os encargos sociais, aí eu vou acrescentar o abono pecuniário e o adicional do abono, né? Aqui na letra H. Vejam, na letra H. Aí eu entro aqui agora com o abono pecuniário. O abono pecuniário, né? Vejam que as férias foram de 20 dias. 20 dias de férias. Então, ele vendeu 10 dias. Olha a diferença, gente. 10 dias. Vejam a diferença, eu estou destacando. Ele vendeu esses 10 dias e vai receber sob a forma de pecúnio, dinheiro. 10 dias vezes a jornada, 7,3333 horas por dia, multiplicado por quanto? Multiplicado por 100. E aí vamos ter quanto de abono aqui? Um abono pecuniário de 7.333,10 de abono, né? Esse é o raciocínio que a gente tem que trabalhar. E aí, gente, olha, se ele recebe o abono, ele vai ter direito também ao adicional
ao adicional do abono pecuniário. Que adicional é esse? De 1/3. Ele não recebeu o adicional de 1/3 das férias aqui? Ele vai receber também o adicional do abono. Né? O adicional do abono vai ser quanto? 1/3 sobre a base de cálculo, sobre o valor do abono. Eu vou pegar aqui esses 7.000, vejam, 7.333,10. Vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por quanto? Por 1/3, né? Multiplicar por 1/3. Por 1/3. E vou chegar aqui e vou encontrar qual o valor? 2.444,43. Com isso, aí sim, eu tenho agora o custo total anual da mão de obra direta, que vai ser de quanto aqui? Esse custo total anual da mão de obra direta. Teremos aqui 412.733,89. E aqui está o custo total anual da mão de obra direta. Esse é o raciocínio que a gente tem que seguir para o cálculo do custo de um funcionário que opta pelo abono, não é? Trabalhando uma semana não inglesa. Um funcionário horista. Esse é o cálculo que tem que seguir. Então, tem que tomar cuidado com esse abono. Porque o abono não é remuneração. Abono não é salário. O abono não faz parte da base de cálculo dos encargos. Isso é importante. Está na legislação. E agora a gente vai calcular o custo por hora. O custo hora. Não é? O custo por hora. Qual será esse custo? Veja, cada hora trabalhada, vamos adicionar quanto de custo de mão de obra no produto para cada hora trabalhada? É esse cálculo que a gente vai fazer aqui agora. Vamos pegar o custo total de 412.733,89, que é o custo total anual, né? E vou dividir pela quantidade de horas que ele vai trabalhar durante o ano. Calculamos antes. Nós calculamos antes. A gente calculou 284 dias vezes 7,3333 horas, nós encontramos 2.082,7 horas que ele vai estar à disposição da empresa. Então, qual é o custo da hora? Ó, divide isso aqui por 2.082,7 horas. E aí vamos ter um custo de 198,17 por hora. Isso significa que cada hora trabalhada na produção vai gerar um custo de mão de obra direta de 198,17. Se ele trabalhar 2 horas, eu pego isso aqui e multiplico por 2. Se ele trabalhar 3 horas, eu pego esse valor aqui e multiplico por 3. Se ele trabalhar 4 horas, eu pego esse valor aqui e multiplico por 4. Se ele trabalhar 100 horas, pego esse valor aqui e multiplico por 100. É assim que a gente calcula o custo da mão de obra. Porque a mão de obra direta, em regra, ela é um custo variável. E aí vocês têm as respostas, né? Que ele pede na questão. Quais são as respostas? As respostas são as seguintes. Na letra A, ele pede o custo total anual, e nós vimos que o custo total anual é de 412, já calculamos aqui, 733,89. Na letra B, ele pede o custo, a quantidade de horas que esse operário vai estar à disposição da empresa. Nós calculamos 2.082,7 horas. E na letra C, ele pede o cálculo do custo médio por hora. E nós calculamos aqui o custo médio por hora, 198,17 por hora. Questão boa, uma questão interessante sobre mão de obra direta e que merece ser treinada. Eu gosto muito de trabalhar esse tipo de exercício nas provas. Então, treine essa questão, gente. Isso aqui é folha de pagamento.
é o cálculo do custo de mão de obra direta na produção. Um operário foi contratado para ganhar 100 por hora e no final a gente percebe que o custo dele vai ser quase o dobro. Ele foi contratado para ganhar 100, mas o custo dele para a empresa vai ser de 198,17. Pode ser mais, né? Vai depender da política, das variáveis envolvidas nesse cálculo. Mas esse é o raciocínio que a gente tem que adotar para calcular o custo da mão de obra direta. Se eu quisesse calcular esse custo mensal, eu pegaria esse valor aqui e dividiria por 12. Aí eu teria a média. Qual é a média desse funcionário? O custo dele mensal é de quanto? Pegaria isso aqui e dividiria por 12. Mas a ideia aqui é conhecer o custo por hora. O custo por hora. E está aqui, 198,17. E o custo anual, né? O custo anual e quantas horas ele vai estar à disposição da empresa. Importante essa questão. É a situação de um operário que opta pelo abono trabalhando uma semana não inglesa. Uma semana de 6 dias, né? E que ele naturalmente compensa, uma semana de 6 dias, e ele não tem que compensar o sábado, porque ele vai trabalhar no sábado, né? Semana de 6 dias, a semana inglesa. Naturalmente, ele não terá que compensar o sábado, porque ele vai trabalhar no sábado. Por isso que a gente encontrou essa jornada aqui, ó, né? Questão boa, treine. Exercício feito.